Doenças autoimunes, por que que elas estão cada vez mais comuns? Por que que quem tem uma tem mais chance de ter outra? E como a alimentação pode silenciar os sintomas dessas doenças? Eu sou Mariana Talhati, nutricionista especialista em intestino e emagrecimento e já ajudei mais de 5.000 pessoas a silenciarem sintomas e doenças através da alimentação e da suplementação certa. Se você já gostou do tema desse vídeo, clique aqui em gostei, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram para mais dicas como essa. Primeiro, o que é uma doença autoimune? Doença autoimune é quando o seu corpo começa a produzir anticorpos que, ao invés de atacar um vírus, uma bactéria, um fungo, um verme, atacam você, estruturas do seu próprio corpo. E aí, aonde ela vai atacar, você vai manifestar doenças. O que acontece é que os anticorpos atacam as estruturas e isso gera os sintomas. Por exemplo, quando esses anticorpos autoimunes, defeituosos, que ao invés de atacar o externo, te atacam na tireoide, por exemplo, você pode ter Hashimoto ou Graves, que é a doença autoimune da tireoide, o seu corpo atacando a sua tireoide. Ou você pode ter psoríase ou dermatite, que é quando o seu corpo ataca a sua pele. Ou você pode ter, por exemplo, esclerose múltipla, que é quando há o ataque dos seus anticorpos aos nervos. Desde as doenças autoimunes com sintomas mais brandos até as doenças autoimunes com sintomas mais pesados, podem ter seus sintomas reduzidos e muitas vezes silenciados com a alimentação e suplementação certa. E isso por quê? Porque o principal gatilho das principais doenças autoimunes vem por ataque intestinal. Seja por estresse, que é uma das causas que gatilham, que são ativadores de doença autoimune, ou genética, ou má alimentação, ou qualquer fator que agride o seu intestino, é um fator de risco para aumentar sua doença autoimune ou para começar uma nova doença autoimune. E isso por quê? O seu intestino é o órgão que produz de 80 até 85% do seu sistema imunológico, dos seus anticorpos. Então, como a doença autoimune é uma falha no seu sistema imunológico, um defeito na produção dos seus anticorpos, tudo que agride o seu intestino aumenta as suas chances de ter uma primeira doença autoimune ou desenvolver uma segunda quando você já tem. Porque ela já tem uma falha imunológica, sabe? O corpo dela já está produzindo um ataque a uma estrutura corporal. Então, para ele migrar para outro ataque, é mais fácil do que quem nunca teve. E como eu falei, algumas causas já são bem estabelecidas, mas outras desconhecidas. Mari, e quais são as causas principais das doenças autoimunes? Muitas causas são genéticas, então tem um fator genético. Como eu disse anteriormente, o intestino é o órgão principal, então tudo que agride o seu intestino tende a piorar ou ser gatilho para uma doença autoimune. E o que pode ser, né? Má alimentação, excesso de alimentos inflamatórios, medicamentos que atacam o seu intestino, ou até mesmo alimentos excessivos industrializados, ou até mesmo o estresse, porque o cortisol, quando está alto pelo estresse, machuca o seu intestino. Então, resumindo, tudo que ataca o seu intestino, mais um fator genético, são gatilhos principais para a doença autoimune. Mari, quais são os sintomas das doenças, né? E aí vai depender. Depende de onde o seu anticorpo ataca, você vai ter dor ou manifestação naquela região. Como eu disse, se você tiver o ataque da sua tireoide, você tem perda de metabolismo, cansaço, metabolismo realmente mais lento para emagrecer, intestino mais lento, porque a tireoide está lenta. Se você tem o ataque da pele, você pode ter feridas, ou secreção, ou escamação na pele. Se você tem no couro cabeludo, pode ter queda de cabelo. Então, cada doença autoimune tem seu sintoma específico. E, para diagnosticar, esses sintomas vão nortear. Então, como que é o diagnóstico dessas doenças? Depende dos sintomas que a pessoa está sentindo e aí o médico vai pedir o FAM, que é um tipo de marcador sanguíneo que pode mostrar a doença autoimune, e anticorpos específicos para aquela doença. Por exemplo, para lúpus, o médico pode pedir anticorpo lúpico para identificar essa doença. E como a nutrição pode te ajudar a diminuir, a silenciar as doenças autoimunes? Primeiro, a alimentação anti-inflamatória diminui a inflamação no seu corpo, o que diminui todos os sintomas da doença autoimune. Por quê? Corpo inflamado manifesta mais dor, escamação,
queda de cabelo. Então, quando a gente usa um perfil de dieta anti-inflamatório, com alimentos mais naturais, menos glúten, leite e tirando o excesso de açúcar, o paciente fica mais desinflamado. Então, ele não tem mais a manifestação tão intensa daqueles sintomas pela desinflamação. O segundo motivo é que modular o seu intestino é o ponto-chave da doença autoimune. Não existe tratar doença autoimune sem tratar o intestino, porque é ele que faz os anticorpos, tanto bons quanto ruins. Então, se você quer diminuir a produção de anticorpos defeituosos, você precisa ir lá no intestino e modular, reequilibrar esse ambiente intestinal, para que essa fábrica principal de anticorpos do seu corpo pare de produzir anticorpos que te ataquem, ou pelo menos reduza essa produção. E aí, modulando o seu intestino, produzindo menos anticorpos autoimunes, você tem a manifestação reduzida da doença, o silenciamento dos sintomas e das doenças autoimunes. Fora que é o seu intestino que absorve todas as vitaminas e minerais que você precisa para melhorar o seu sistema imunológico. Como as doenças autoimunes são doenças de falhas imunológicas, quanto mais você nutrir o seu corpo, melhor vai ser a atuação de todo o seu sistema imunológico e menor vai ser a disfunção nesse sistema, ou seja, menos doença autoimune. Então a nutrição certa nutre o seu corpo para o sistema imunológico ficar bacana, modula o seu intestino para você diminuir a sua produção de anticorpos autoimunes e ainda desinflama todo o seu corpo, gerando diminuição de dor, inchaço e todos os sintomas da sua doença. E aí vem uma dica para você já começar a aplicar e já ver diferença tanto na prevenção de uma doença autoimune, se você não tem, ou na prevenção de uma segunda, se você já tem, ou simplesmente para diminuir os sintomas que você sente se você também já tem uma doença autoimune. Troque os alimentos industrializados, inflamatórios, cheios de glúten, leite e excesso de açúcar por comida de verdade. Comece a distribuir no seu dia frutas, legumes, vegetais, sementes, castanhas, grãos, tudo que não é inflamatório, tudo que melhora o seu funcionamento intestinal e tudo que vai nutrir o seu corpo para ele estar preparado para lidar com os sintomas dessa doença. E se você gostou do tema desse vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações e me segue lá no Instagram para mais dicas como essas.